Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar aqui na sua companhia e poder entrar todas as manhãs na sua casa. Hoje vamos estar à conversa com o Frei João Costa, da Ordem dos Padres dos Carmelitas Descalços, que vem-nos falar do venerável Frei João da Ascensão, um homem que se destacou no seu tempo pela sua integridade, humildade e apoio aos mais necessitados. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia, muito obrigado. Bom dia. E, como eu costumo dizer, sempre de manhã é que se começa ao dia e vamos começar a nossa manhã com um momento de oração que o Frei João vai conduzir para nós. Rezamos então um salmo, começamos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Reze e podemos acompanhar. Meu Deus, livrai-me dos inimigos. Protegei-me contra os meus agressores. Defendei-me dos que praticam iniquidade. Salvai-me dos homens sanguinários. Eles armam ciladas à minha vida, arremetem contra mim homens poderosos. Senhor, em mim não há crime nem pecado. Sem culpa minha correm a atacar-me. Despertai e vinde em meu auxílio. Minha força é para vós que eu me volto. Sois vós, ó Deus, o meu refúgio. A bondade do meu Deus venha em meu auxílio e me faça ver o castigo de meus inimigos. Eu cantarei o vosso poder. De manhã louvarei a vossa bondade, porque fostes a minha fortaleza e o meu refúgio no dia da tribulação. Minha força a vós cantarei salmos, porque vós, ó Deus, sois a minha fortaleza, Deus de bondade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Frei João, hoje temos pequeno almoço, Ai, então que bom, convido que bom, muito obrigado. a sentar-se aqui na Muito obrigado. nossa mesa, na cadeira, na mesa não nos podemos sentar. Mas hoje vamos então aqui iniciar o nosso programa com o pequeno almoço, algo mais descontraído. Ótimo. Lembre-se, é importante tomar sempre o pequeno Ai, almoço. muito obrigado por vossa acolhimento. De nada. Que bom, que bom. À mesa se fazem os amigos. É verdade. E a gente também se encontra com Deus. É verdade. À mesa. É à Ora, mesa com que se licença. reparte o pão, não é? Se abençoa o pão, que Deus nos abençoe. É verdade. Vai servir-me ou sirvo-me? Posso servi-lo. Ótimo. Muito obrigado, Pronto, Sandra. aqui. Aí fique à vontade. Eu sei que já esteve aqui num programa, mas para quem nos está a ver pela primeira vez, quem é o Frei João Costa? Sou carmelita descalço, já disse outra vez, da Ordem de Nossa Senhora do Carmo. Estou em Braga atualmente, Sim. ali na comunidade, com os fiéis que o Senhor nos confiou. Olha, e procuro ser bom. Isso é importante. Procuro ser bom. Frei João, como é que nasceu a sua ligação ao venerável Frei João da Ascensão? É uma história, tem o seu quê de interessante, sabe? Eu cheguei a Braga, se não me engano, no ano de 1994, eu já não tenho a certeza. Pronto, mas quando cheguei, eu não era sacerdote, professei na Igreja do Carmo e ordenei-me na Igreja do Carmo de Braga. E quando cheguei, disseram-me um dos padres, que era muito curioso da nossa história, e um investigador da história passada, dos factos mais interessantes e mais importantes, disse-me: aqui há um santo, está aqui sepultado um santo. E eu estava na ordem já há alguns anos, há 5 ou 6 anos, ou 7 ou 8, já não recordo quantos. Um santo, eu nunca tinha ouvido falar dele. E fiquei assim, um santo, conta como é que se chama. E depois disseram-me João, e João, nunca tinha ouvido falar. E foi assim, fiquei assim, olha, visitei os lugares dele, ele tinha estudado lá, em 1810, aí nesse triênio, e pronto, ficou assim, mas aquilo ficou latente. Aquilo ficou latente, não aprofundei muito mais. Agora regressei a Braga há 3 anos, e ao regressar a Braga
dei comigo a pensar, onde é que está o Frei João? Como é que foi a sua história? Como é que foi a sua vida? Quanto tempo é que ele passou aqui? Quando é que ele morreu? Quando não morreu? E encontrei-me com este facto. Neste ano cumpriam-se no passado 16 de março, cumpriam os 160 anos da sua morte. E eu disse, olha, é esta a hora que eu vou investigar sobre ele. Sim. E então foi esta segunda aproximação, deu neste livro, que fazem favor, está aqui diante de nós e eu espero que muitos venham a conhecer. Fala-nos então da vida deste venerável antes de ser carmelita e das influências dos beneditinos na sua vida. Pois, a influência dos beneditinos não posso, não havia muitos dados para aprofundar. Não tinha muito que dizer. Mas ele é natural de São Romão de Neiva, que fica muito pertinho de Viana do Castelo, um pouco abaixo de Viana do Castelo, e nasceu ali em 1887, no dia 26 de outubro. À sombra, muito pertinho, do mosteiro de São Romão de Neiva, que é hoje a igreja matriz, a igreja paroquial de São Romão de Neiva. E de facto havia ali no mosteiro uma comunidade de beneditinos que é possível, que a família de certeza conheceu muito bem, e um dos quais era descendente de São Nuno de Álvares Pereira, e se chamava também Frei Nuno. E portanto há duas coisas ali que estão muito próximas da alma do Frei João de Neiva, do venerável Frei João de Neiva. Foi batizado por um beneditino, pela certa, ou pelo menos é muito possível que as primeiras letras ele as recebeu e aprendeu, provavelmente até na escola monacal, não consigo confirmar. A verdade também é que este livro foi escrito no tempo do confinamento e, portanto, estava muito limitado na investigação e, portanto, não podendo ir mais além, foi o possível. Provavelmente estudou na escola monacal, por algum monge, por algum beneditino, e depois há outra coisa que também influencia a alma de Frei João de Neiva, que é o tempero de carmelita e de carmelita descalço. Próximo havia também um convento dos carmelitas descalços, em Viana do Castelo, na vila, na sede do concelho. E, portanto, estas duas influências dos beneditinos e dos carmelitas estão, de facto, muito presentes na vida de Frei João de Neiva, desde a infância, desde muito cedo. Qual a razão da escolha para o Carmelo, para a Ordem dos Carmelitas? Aquilo que eu encontrei nos biógrafos mais antigos, nos documentos nos primeiros, é que há ali uma matriz mariana, uma dimensão mariana na família muito forte. Não é de estranhar, qualquer um de nós, qualquer português sabe e tem esta ternura e esta adesão à mãe, a Nossa Senhora, à mãe de Jesus. E, portanto, isso não me estranha e não penso que não seja de estranhar. Agora, há duas coisas que são fáceis de testemunhar. Os carmelitas eram muitíssimo conhecidos em Viana do Castelo. Sim. Havia muito boa fama, há vários documentos da Ordem e fora da Ordem, transversais, que dizem que os carmelitas eram muito conhecidos e muito estimados em Viana do Castelo. Apesar de Viana do Castelo ser muito pequenina e de São Romão de Neiva não ser muito próxima de Viana do Castelo, impossível que as notícias da construção do convento, pelas andanças dos trabalhadores e afins e dos frades que andavam em pregação eram muitíssimo conhecidas. E depois há outro pormenor encantador, que é, na casa Frei João de Neiva, um irmão, sacerdote, construiu uma capela dedicada à Nossa Senhora do Carmo, que foi uma capela muito visitada pelos séculos ou pelos anos fora, onde ainda hoje vão muitas pessoas, uma capelinha muito pequenina, muito discreta, muito aconchegadinha, e onde está muito cálida a memória de Frei João da Ascensão. Portanto, este marianismo, este amor à mãe, este apego à mãe, este apego à Senhora do Jardim, como já dissemos noutro lugar, noutro programa, e depois o apego à Senhora do Carmo estava presente na família. Sim. Nasceu de certeza do coração dos pais, não conseguimos ir mais longe. Sabemos é que o irmão, que era sacerdote diocesano da Arquidiocese de Braga, sabemos que ele construiu essa capela à Senhora do Carmo. E, portanto, naturalmente, essa devoção e essa ternura pela mãe do Carmo estava presente na família, chegou aos filhos. Um filho
curiosamente, o irmão, que é sacerdote da Arquidiocese de Braga, estudou num convento beneditino em Braga. Depois que me faz a passagem para a Diocese, eu não sei, não consegui perceber, não cheguei lá. Mas o certo é que, no coração de um irmão e no coração do outro irmão, há esta ternura por Nossa Senhora do Carmo. Eu não me admira. A Senhora do Carmo é das devoções mais antigas que existe na fé cristã, na comunidade cristã e então na comunidade portuguesa, na nossa terra, nem pensar. É que é uma coisa louca mesmo. E Nossa Senhora do Carmo influenciou a vida dele totalmente. Marcou. O Frei João de Neiva tem expressões de ternura para com Nossa Senhora que são profundas, de filho mesmo, de filho que se confiava à mãe. Frei João de Neiva viveu sobretudo fora do convento, não viveu como no convento. Ele viveu no convento, foi reitor de colégios carmelitanos universitários, foi prior de colégios universitários toda a vida, uns 15 ou 16 anos, ou 17, foi professor de teologia, foi professor de filosofia, foi professor de moral, é um facto, mas a verdade é que ele viveu, sobretudo, mais tempo como carmelita fora dos conventos da ordem. Porque sucedeu que em 1834 todos os conventos em Portugal foram fechados, também os carmelitas. E ele teve de sair do seu convento de São João da Cruz, em Lisboa, saiu, foi expulso e viveu 22 anos fora do convento. E viveu sempre com uma marca de devoção e de ligação à Nossa Senhora. O governo, ao expulsar os frades, obrigou-os ou a entrarem no clero secular, e ele rejeitou, ou a viverem às expensas das arcas do reino, ou a viverem como professores particulares ou como professores do ensino oficial. Ele recusou. Decidiu viver toda a vida como carmelita descalça, como carmelita de Nossa Senhora do Carmo. E viver como carmelita descalço significava, como está na capa do livro, Sim. Viver revestido com o hábito da Senhora do Carmo, com o escapulário, como já falamos no outro programa, e da capa branca, que também recorda a pureza da Nossa Senhora. E, portanto, essas duas marcas, que é a sua filiação à Nossa Senhora, a sua união à Nossa Senhora, a sua configuração à Nossa Senhora, e depois revestido num tempo em que era proibido andar com o hábito de monge ou de frade, e ele decidiu, e por causa disso, inclusive, esteve preso, e ele decidiu usar sempre o seu hábito, e sempre o usou. Portanto, de facto, ele tem essa ligação à Nossa Senhora. E depois tem, ao longo da vida, por exemplo, Sim. Esta coisa que era, o relógio tocava. O venerável não estava ocupado a ler, a estudar, a pregar, a rezar a missa, a cavar. Parava e rezava a Nossa Senhora do Carmo. Recolhia-se e rezava pelo menos 3 Ave-Marias a Nossa Senhora do Carmo. Rezava o ofício de Nossa Senhora. Sempre com ela no coração, sempre com ela a invocar, sempre como filho, foi de facto um verdadeiro filho do Carmo, um verdadeiro filho de Nossa Senhora do Carmo. E que buscou com afinco a santidade de vida. Ele buscou a perfeição, buscou a fidelidade à regra da ordem, buscou ser perfeito, como o Pai quer que sejamos perfeitos, e isso passa por ser santo, por ser filho de Nossa Senhora, merecer ser filho dela, estar à altura de ser filho dela. Uma coisa interessante nos monges é que eles, quando viajavam de terra em terra... Leu isso? Olha que bom. eles não levavam comida. E eles alimentavam-se daquilo que as pessoas davam. Sim, essa era uma prática não apenas dos carmelitas. Sim, dos monges em geral. Dos monges e dos frades mendicantes, era uma prática. Digamos que era a confiança na providência. Sim. Não é? Ainda hoje há muita gente que, por uma questão de fé, também faz isto. Sim. E é curioso, o São Paulo tem uma expressão, ainda bem que recordou isso, o São Paulo tem uma expressão que é... como é que o São Paulo diz? Quando fala da hospitalidade, diz: vejam lá, sejam hospitaleiros, recebam bem, abram os braços a quem vos bate à porta. Porque muitos, sem o saberem, receberam anjos. Sem saber que estavam a receber anjos em casa, receberam anjos, recebendo a figura humana. De facto, nós podemos ser anjos uns para os outros. É verdade. E, de facto, o Frei João da Ascensão, como todos os frades daquele tempo,
mais ainda naquele tempo de pobreza, de imensa fome e de imensa pobreza em Portugal, aí aos meados do século XIX, de facto era uma regra da ordem os frades, os mendicantes, os monges caminharem de terra em terra quando tinham de se deslocar, pelo menos 2 a 2, para se ampararem, para rezarem em conjunto, para espantarem os medos, para enfrentar as dificuldades, alguns bandidos também que havia por aí a infestar os caminhos, e depois tinham também essa coisa que era, iam confiando na providência. Chegava uma aldeia, aqui estamos nós. Davam-lhes um pão. Eu imagino que levariam 3 mendrugos de pão, 2 côdeas de pão, qualquer coisa assim seca. Bem, enfim, valha-me Deus, podiam haver algum momento que Deus dissesse, não lhes mandasse, os pusesse à prova. Sim, claro, coitado, no outro dia tinham que caminhar mais um par de léguas bem alargado e, portanto, tinham que ter cuidado, que senão desfaleciam. Mas, de facto, viviam daquilo que as pessoas lhes davam, ou que lhes pudessem dar, que também eram pobres. O Frei João, ele era um homem de uma família abastada? Era, como é que um homem do direito, de facto, como ele decide por esta vida num Carmelo, que é uma vida tão austera e radical? Deus chama, e quando Deus chama, a coisa começa a abolir cá dentro. Sim. E o chamamento é um incómodo muito complicado. Deus chama, e depois a gente tem que corresponder. Alguns não correspondemos. Claro que ser fiel a Deus, ir pelos caminhos de Deus nunca é fácil. Olha, ir pelos caminhos com um pau, o breviário às costas, uma trouxinha, a bandeira da ordem, que era a capa branca, e pouco mais, e assim, olha, à espera que te dê um pãozinho, um naquinho de carne, qualquer coisinha assim, e uma palha para dormir, de facto não era fácil. Mas é mais incómodo não seguir o chamamento de Deus. É muito mais incómodo não conseguir cumprir o chamamento de Deus. E, portanto, que ele tenha escolhido essa austeridade toda, para mim, eu acho, se quer que lhe diga, que nessas circunstâncias a austeridade acaba por ser doce. Sim, um doce. Acaba por ser um doce, uma suavidade. Ele viveu aquilo que diz o Evangelho: seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Eu me deixei de seduzir. E ele entregou-se. Isso, o profeta diz exatamente isso, quer dizer, venceste, mas fui vencido. Eu acho que ele se entregou muito jovem, de facto. Ele viveu na família até aos 15 anos e depois dos 15 anos chegou à Ordem do Carmo. Entrou no Carmo, no Convento dos Remédios, isso queria dizer, em Lisboa. E, de facto, rendeu-se. É a melhor maneira de se entregar à causa de Deus e depois deixar-se levar nesse rio de graça, que às vezes é muito áspero. O inverno, um rio de inverno é tremendo e às vezes é assustador. Deus, quando nos dá a vocação, nos chama, nunca nos põe tudo muito claro. Não é um mar de rosas Não também. é um mar de rosas, nunca nos põe tudo muito claro. Há Claro, uma descoberta permanente que é preciso fazer. E, portanto, eu não me espanta, nem me estranha, que ele se tenha sentido muito cómodo, claro, também com algumas dificuldades, porque de facto as passou. Eu digo no meu livro que ele teve as suas dúvidas, teve os seus questionamentos muito duros, muito fortes, e não sei se teve as suas hesitações, mas passou momentos difíceis, porque a vocação não são consolos, são desafios. Tudo é muito desafiador na vida da fé. E ele, uma coisa é certa, como carmelita sempre se sentiu bem, sempre se sentiu encaminhado e apoiado por Deus, até nos momentos de tribulação. A vocação é um desafio de amor. E o amor não são só rosas, também tem os seus espinhos. Tem os seus espinhos, que é para apreciarmos as pétalas e o perfume. Exatamente. Conte-nos como é que foram os seus tempos de estudos, de noviciado. De Frei João da Ascensão. Sim. Olha, foi dedicadíssimo. Era um homem inteligentíssimo e era um homem dedicadíssimo ao estudo. Gostava imenso de aprender, gostava imenso de saber, de tal maneira que a meio do curso já ele era um professor auxiliar em Braga. Ele fez o noviciado em Lisboa, estudou em Lisboa e depois de estudar em Lisboa, de ter feito o noviciado é 1 ano, a seguir ao ano do noviciado havia 1 ano, podia ser meio ano, eu concluí que foi só meio ano,
digamos, de pós-noviciado, onde é tudo reforçado, toda a doutrina é reforçada, a disciplina é reforçada, é ensinada, e depois ele iniciou 3 anos de estudos em Figueiró dos Vinhos, num lindo convento que a Ordem lá tinha, numa igreja muito bonita. Sim. Depois estudou, previamente tinha feito os tais 6 meses a seguir ao noviciado no Porto, os 3 anos de filosofia em Figueiró dos Vinhos, no Colégio da Ordem, e depois fez 3 anos de teologia em Braga e 3 anos de teologia moral, também no Colégio Universitário que a Ordem tinha em Braga. E aí, ao fim do 3º ano de teologia, ele já foi nomeado como professor auxiliar. Auxiliar significava que ele ajudava os colegas, dava algumas aulas, resolvia as dificuldades. Sim. Digamos que era o primeiro professor a quem os colegas, os alunos, os colegiais... Exatamente. E ele fez essa primeira aproximação ao ensino. De facto, o que dizem os textos que encontrei, com quem me cruzei, é que era um homem muito piedoso, que encarnava o espírito de carmelita, o espírito de oração, o espírito de ascese, o espírito de consagração, o espírito de dedicação à igreja, de amor a Nossa Senhora do Carmo, de entrega à igreja, e depois tinha também aquela qualidade que era a qualidade de ensinar. Porque para ser professor não basta ser muito inteligente, é ótimo, é um dom que tem, isso é mesmo. E, portanto, eu penso que a memória que há, porque depois há um discípulo que aparece mais tarde, e com boas memórias do mestre, e ele tinha o dom de ensinar. Conte-nos os desafios e batalhas interiores que ele viveu em relação a si próprio e também as angústias, tormentas e aflições. Terríveis. De facto, ter fé não nos isenta de tribulação das dificuldades. São terríveis, em alguns são terríveis. O Frei João da Ascensão passou por momentos de escrúpulos muito duros, atrozes, nunca os resolveu completamente. Iniciaram logo poucos meses após o noviciado, portanto muito jovem. O noviciado, para entendermos, não é assim hoje, mas o noviciado ele entrou na ordem aos 16 anos, aos 17 consagrou-se definitivamente como frade da ordem. Era inteiro, carmelita, descalço. Um ano depois de entrar no convento, era já definitivamente Sim. E para sempre carmelita descalço. E o que sabemos, encontramos um documento no Arquivo Distrital de Braga, que é um manuscrito, a meu ver, escrito por um discípulo biógrafo, que nos dá algumas luzes sobre a sua alma e sobre a sua inteligência, a sua capacidade, o seu trabalho, o seu labor. E esse discípulo diz que naquele ano de curistado, que é aquele período a seguir ao noviciado, Sim. que ele passou no Porto, lhe caiu uma atroz, uma duríssima crise de escrúpulos, em que ele não se sentia... Ele sentia-se bem, mas não tinha nunca a certeza de estar bem, de fazer bem, de rezar bem, de estar bem consagrado, de fazer a penitência de vida, de fazer todos os sacrifícios, de ter toda a dedicação, toda a estima à Nossa Senhora. E então ele é duríssimo quem experimentou isso, eu espero que ninguém experimente. Temia. Portanto, e pela vida fora isso vai aflorando em diversas circunstâncias, até na hora da morte isso o assalta. Sofreu terrivelmente. Foi a sua cruz. Foi mais que uma cruz que o homem não merecia. O Frei João da Ascensão não merecia. Foi terrível. Eu acho que nós todos temos uma cruz que levar na vida e o Senhor a discerneu de cada um de nós. Mas de facto ele teve sempre aquela dor de cumprir bem, e em alguns momentos da sua vida aquilo aflorou e foi tão intenso que ele hesitava e nunca sabia se estava a cumprir na perfeição. Portanto, ele quase que se impôs uma regra a si mesmo, que era mais vale pecar por excesso, mais penitência, mais oração, mais dedicação, mais contemplação, mais entrega aos senhores do que por defeito. Ele tinha, pelo que eu vejo, ele tinha um desejo muito grande de fazer aquela que era a vontade de Deus. De se entregar, Totalmente. Ele escrutinava a sua alma, interrogava-se. Pronto, o momento também não era fácil, o momento espiritual em que Portugal se encontrava, porque
ele foi muito desafiado, por exemplo, Sim. ele foi desafiado a ser arcebispo, a ser bispo, e recusou. Ele não queria ser prior de um convento, ele não gostava de ser prior de um convento, ele não se sentiu mais tarde à vontade em ser professor no Colégio de Braga, não foi aí, depois nesse treino acabou por ser professor em Coimbra, mas é um facto, ele queria ser fiel a Deus e queria trilhar os caminhos de Deus. Não se queria desviar, e aí ele era profundamente como Santa Teresa de São João da Cruz. Havia uma rúbrica, ele preferia dar a vida por aquela rúbrica, se era de fazer assim, ele faria assim, preferia não errar, Sim. cumprir aquela rúbrica, preferia morrer a não a cumprir. Que bonito. Entre 1814 e 1816, Frei João celebrou a sua primeira missa, ou teve a sua primeira experiência pastoral. Exatamente. Em Vila do Conde. Num pequeno conventinho de Nossa Senhora do Carmo. Como é que correu? É interessante porque correu bem. Sim. E no meio disto tudo correr bem, às vezes tem aqui pequenos percalços, não é? Ele, portanto, é o período em que ele termina o curso teológico. Sim. Ele tinha sido ordenado em 1810, portanto já era sacerdote. Já não fazia sentido ele ficar no colégio porque já tinha acabado o seu curso. Era preciso iniciar o trabalho pastoral e foi encaminhado para Vila do Conde. Vila do Conde era um convento muito pequenino, com muito poucos, a comunidade era muito pequenina também, portanto eu penso que a fraternidade era muito cálida, muito quente, muito aconchegada, porque eram poucos, e onde somos poucos somos sempre muito mais próximos, podemos estar muito mais atentos uns aos outros, e portanto por esse lado era um conventinho pobre ao gosto dele, pequenino ao gosto dele, com capela, com igreja, onde ele podia rezava a Eucaristia, onde ele confessava, onde ele vivia a vida de carmelita descalço a qual ele se consagrou e na qual ele se sentiu bem, e portanto, isso encantou-lhe a alma. Isso foi uma delícia para o coração dele, de facto. Foi um bálsamo. Foi bálsamo. Eu acho que aí ele sentiu-se bem, porque de facto é como nós estamos aqui os dois à mesa. Sim. Aqui é ótimo, não é? Estar aqui em família. Foi uma vida familiar que a ele foi muito bom. Além disso, era próximo de casa. Eu penso que não terá ido a casa, não eram, pelo menos com frequência não foi de certeza, os tempos não eram como os de hoje. Mas depois havia um pormenor que não foi... Portugal passava muito mal. Sim. Portugal passava muito mal nesse período. Portugal passava um tempo terrível de fome, de tragédia, de guerras civis. E aconteceu que o convento era muito pobre. Muito pobre. Muito pobre e estava inacabado. E era preciso terminá-lo e era preciso acabá-lo. E nesse esforço... os frades saíam para mendigar, para pedir de comer, para pedir alguma ajuda, para pôr mais um tijolo, para fechar mais uma janela, para pôr uma tranca na porta. E ele custava-lhe imenso ter de sair e pedir, porque sobretudo pedia muita gente, e era muito pouca gente que havia com disponibilidade de dar. E onde muita gente pede e pouca há para dar, eu penso que ele se sentia terrivelmente mal a pedir, sobretudo porque quando tinha de pedir, pedia onde outros iam bater. Portugal passou, eu acho que vale a pena. Eu tive que fazer uma investigação não apenas sobre a vida dele, mas também um bocado sobre o contexto social português, e aquilo foram anos terríveis, duríssimos que Portugal viveu, duríssimos. E portanto, aquele momento de Portugal, eu acho que ele passou muitíssimo mal. Não apenas ele, não apenas nos conventos. Havia imensa gente pelos caminhos, caminhando de les a les, de Anás para Caifás, pedindo ajuda, pedindo a esmola, e eu, muitas vezes sem saber onde terminaria o Calvário. E no meio deste Calvário andava Frei João da Ascensão, com um frade a pedir, com a bolsinha, valha-me Deus. E portanto, esta parte, e não por ele ter sido rico e abastado, mas sobretudo por ter pedir, onde tanta gente pedia, e gerou algum sofrimento. Muitíssimo sofrimento. Isso ele não esteve à vontade. E chegamos ao fim da nossa primeira parte do programa. Nós vamos aqui continuar a tomar o nosso pequeno almoço e você pode ir tomar um cafezinho e já voltamos para a segunda parte. Até já! E
Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje o nosso tema é sobre o venerável Frei João da Ascensão e temos aqui o Frei João que nos veio falar sobre o venerável. Frei João, este frei teve alguma experiência enquanto ermita? Fez uma experiência de ermita. Há pouco falávamos de Vila do Conde, daquela satisfação Sim. que ele esteve a gosto naquele pequenino conventinho de irmãos, onde viveu a fraternidade carmelita, à volta da figura de Nossa Senhora do Carmo, encantada, encantadora e depois também sofredora, o seu QB, não é? E depois, eu acho que ele sempre teve esse apelo. A Ordem, já falamos noutra circunstância, a Ordem tem esta dimensão ermítica, esta dimensão da busca da solidão, que hoje também começa a ser muito apreciada. E o Frei João da Ascensão sentiu também esse apelo desde muito jovem. A Ordem tem várias figuras atraídas pelo silêncio, os grandes santos, São João da Cruz à cabeça, sem dúvida, e ele depois faz uma experiência disso, pediu, conseguiu, era raríssimo, era difícil, era muito jovem, não tinha ainda 30 anos, e esteve um ano no Bussaco, quando o Bussaco era intransponível, viveu aí como eremita no Bussaco. Vale a pena ler esse capítulo, é um capítulo belíssimo, todo o livro é belíssimo, mas essa dimensão da solidão, da austeridade, de viver com pouco, a sós, com Deus, dedicado à oração, à contemplação, ao estudo da Sagrada Escritura, ele fez essa experiência da dimensão do silêncio, e como o silêncio não esmaga, mas ajuda a integrar, e ajuda à comunhão, ajuda à união entre os irmãos eremitas, que só se encontravam ao domingo, mas quando estavam no eremitério, alguns eremitas nem mesmo ao domingo se encontravam com os demais irmãos, e também esta sensação de que o eremita é o coração da Igreja, tem o coração, nele late o coração da Igreja, e portanto há ali uma dimensão de comunhão com a Igreja. Também fez essa experiência no Bussaco, que é um monte belíssimo, monte que tenta replicar Jerusalém, foi assim que ele foi criado, e que para nós carmelitas ainda hoje em Portugal nos chama, nos evoca muito o Monte Carmelo. É cheio de verdura, cheio de água, é encantador. Cheio de vida. Cheio de vida. Quase até apetece dizer para não visitar, não é? Porque há certos sítios que merecem ficar desconhecidos. Sim. Mas claro que o Bussaco hoje merece, venham a visita a pé. Sim. Podemos dizer que Frei João fez uma experiência de céu neste tempo. Ao contrário. O céu ao contrário, é o que sempre diziam os carmelitas, céu ao contrário quer dizer céu aqui. Sim, céu na terra. Céu na Exatamente. Terra. E ele sentiu-se pacificado, sentiu-se em paz, sentiu-se muito bem. Aliás, se antes víamos que naqueles 2 anos anteriores ter que andar a pedir junto com pobres, sei lá, se tirando um naco que os pobres mereciam, se isso lhe custou, aquele ano que é curioso, acaba por ser um ano de comunhão com Deus intensa, muito intensa, de oração muito forte, que precede toda a sua dimensão de professor e de mestre, não é? Sim. E de leitor nos colégios universitários da Ordem. Portanto, esse tempo que foi muito pacificador, foi muito bom e de uma união intensa ao Senhor. Ele também trabalhou num hospício. Em Vila do Conde. Sim, fale-nos desse trabalho que ele realizou. Era a vida carmelita, era o ritmo da vida fraterna própria de quem trabalha e reza e trabalha. Todo o ritmo da vida do carmelita, ainda hoje... Ora et labora. Pronto. 1/3 do tempo era para a oração, uma parte era para o descanso e outra era para o trabalho. E, portanto, o hospício é uma classe de convento. Ainda não é convento. Sim. Ainda não é convento. É, digamos assim, uma fase em que se está a preparar o lançamento para o convento, para se constituir um convento que é muito mais alargado, com muito mais irmãos, com muito mais trabalho apostólico, todas as outras tarefas. Aquilo era um pequeno hospício, era uma pequena comunidade, uma pequena casinha que havia que preparar. Nunca se chegou, a Vila do Conde, de facto, nunca chegou a ser um grande convento carmelita,
mas que ele trabalhou para que fosse. E, portanto, todo o trabalho é o trabalho da casa, que é desde varrer, lavar a louça, preparar, como você faz na sua família, como qualquer Coisas um de do nós. dia a dia. Coisas do dia a dia. Depois é preciso dedicar à igreja o tempo de celebração, o tempo de confissão, o tempo de pregação, o tempo de estudo, o tempo de atender as pessoas, que é o típico da vida dos carmelitas. E depois havia uma outra dimensão, que era a tal dimensão de ser pedinte, que foi uma coisa que se manteve na tradição da ordem, de muitas outras ordens religiosas em Portugal, até ao Concílio Vaticano II. Fale-nos desta qualidade dele enquanto pregador. Os testemunhos que existem dele como pregador são sobretudo duas coisas. Nunca dava a lição por sabida. Era um homem que preparava os seus sermões, estudava. Sim. Era um homem muito comprometido com a pregação. E, de facto, falar em nome de Deus e trazer no coração a palavra de Deus, primeiro é preciso fazê-la descer ao coração, bebê-la, tragá-la, mastigá-la, saciarmos-nos dela. E isso requer tempo de preparação, requer estudo, requer também abertura ao Espírito Santo, essa docilidade ao Espírito Santo. E os testemunhos dizem que Frei João da Ascensão tinha mesmo esse cuidado de ser um homem dedicado a estudar a palavra de Deus. Nunca pregava sem se preparar muito diligentemente o sermão. Isso requer ter também boas bibliotecas, naturalmente. Claro, com certeza. E esse cuidado. E, portanto, ele era bom pregador, não porque dizia a sua palavra, não porque repetia pura e simplesmente o Evangelho, mas porque o atualizava na vida das pessoas e, ao fazê-lo, fazia-o preparando-se com muito cuidado e muito bem. Isso, honra seja feita, é um modelo para os pregadores de sempre e de hoje também. E depois tinha outra coisa que era encantador a falar. Tinha a voz muito bem colocada, a voz muito bem timbrada, fazia-se explicar, sabia ensinar, sabia educar, e depois tinha uma terceira coisa, que também parece que sucedeu em algum momento. O Espírito Santo, de facto, trabalha-nos. E trabalha em nós e trabalha através de nós. E há um relato que diz, portanto, ele lia os sermões, escrevia e lia os sermões, de tal maneira que queria ser fiel àquilo que trazia para dizer, que em determinado momento, num dos sermões, advertindo, mas sem conseguir evitar, essa é que é a parte interessante, ele queria ser fiel ao que tinha escrito, Sim. ao que tinha a mensagem que tinha para dizer, saiu do tema do sermão. E depois disseram-lhe que aquilo que ele acabara por dizer ia ao encontro de alguém que precisava de uma palavra muito a respeito do que ele tinha falado. E, portanto, preparava-se, era muito, muito consciencioso, muito cuidadoso em preparar-se. Não apenas se preparava, escrevia, lia, como um professor dedicado, como um bom pastor no cuidado pelo seu rebanho, e depois, em algumas circunstâncias, houve em que ele teve que saltar o texto. Um pouco faz-me lembrar o Papa Francisco, que atualmente Sim. muitas vezes tem o texto escrito e entrega ao secretário e deixa o coração falar, e parece que ele também, de vez em quando, o Espírito Santo retirava-lhe as folhas e ele punha-o assim a falar improvisadamente, mas porque havia a necessidade de alguém ouvir uma palavra. E ele parece que lia que alguém precisava dessa palavra e falava. Isso também mostra que ele era um homem muito íntimo de Deus. Era um homem de comunhão muito íntima com o Senhor, muito unido ao Senhor e com esta certeza na sua missão. Não tinha palavra para dizer senão a palavra de Deus. E, de facto, nós não nos devemos anunciar a nós. Claro. Não, à nossa frente, diante do nosso olhar, deve estar o rosto e o coração do Senhor. E no nosso coração deve habitar o Senhor e os seus santos. E depois daí subir e ir ao encontro do povo de Deus, não a nossa palavra, não a nossa sabedoria, que é muito pouca e não passa de lixo, mas a sabedoria de Deus. E aí, de facto, nas palavras de Frei João da Ascensão Neiva, estava um amigo de Deus, um amigo íntimo de Deus, conhecedor do coração de Deus. Por isso ele era estimado e chamado, porque ele pregou em muitos lugares, enquanto carmelita descalço, era muitíssimo requisitado
penso eu que exatamente por essa razão. As suas palavras eram palavras com calor de Deus, Eram palavras vivas. de perfume de Deus. Com a extinção das ordens aqui em Portugal, Em 1834. foram também proibidos o uso dos hábitos em público. As referências, sim, Sim. à consagração. Ele foi um homem que manteve o hábito e por isso foi preso. Tem relatos do que é que ele viveu na prisão? Não tenho relatos do que ele viveu na prisão, não tenho relatos sequer do tempo que esteve na prisão. Ele esteve na prisão, isso sei onde é que foi em Ponte da Barca, na prisão de Ponte da Barca. Eu penso que não terá sido muitos dias, pela simples razão de que ele foi a juízo e foi liberto. E, portanto, não foi julgado procedente da causa. Sim. E ao não ser julgado procedente da causa, eu penso que ele foi muito prontamente levado a julgamento, portanto não esteve muito tempo em prisão, e não tenho relatos. Agora, tenho relatos de que ele nunca tirou o hábito, nem antes de ser preso, nem antes de ser acusado, porque nós estamos em tempos em que o liberalismo passou-se esta coisa dolorosa, ia dizer curiosa, mas é uma coisa dolorosa, que é isto. O liberalismo expulsou todos os bispos de Portugal. Sim. Arrancou sacerdotes das suas casas, das suas camas, dos altares. Os sacerdotes identificados com Roma eram retirados das suas paróquias, eram corridos a pontapé, eram ultrajados. Ao bispo de Évora, amarraram-no, que tinha 80 anos, amarraram-no à sela de um cavalo e arrastaram-no pela cidade. Pronto, aquilo foi injurioso. Sim. E, portanto, quando Frei João da Ascensão Neiva usou o hábito carmelita até ao fim, foi um ato de fé e um ato de coragem. Um ato de quem estava consagrado ao Senhor e a Nossa Senhora do Carmo e disse, venha o que vier, ficarei com... Mas isto manteve-se em 1930, passou-se o mesmo com alguns dos nossos frades. E, portanto, eu sei que ele, porque os testemunhos são vários, que ele, a partir de 1934 até 1834 até 1873, que é quando ele morre, a 16 de março, andou sempre revestido do hábito carmelita. Porque aquela era a sua identidade, era ele, era a sua farda. E, portanto, ele usava o seu hábito como sinal de consagração, que era aquilo que ele significava. Gostassem ou não gostassem. Em Braga ou não. Em Braga, onde houve um cisma terrível. Sim. Onde os liberais se apossaram da arquidiocese, do paço episcopal, da catedral e mandaram ele. Depuseram todos os sacerdotes, depuseram o cabido e mandaram eles. Os liberais, mesmo muitos dos quais nem sequer sacerdotes eram. E, portanto, que Frei João da Ascensão, em Braga, continuasse, e não só, na sua terra, na Ponta Barca, Viana do Castelo, nesta região minhota, nortenha, tivesse mantido o hábito, era como manter uma bandeira de liberdade, manter aqui o último reduto dos gauleses, percebe? Sim. E, portanto, se não consigo dizer o que ele passou na prisão, porque parece-me que de facto ele não passou muito tempo, passou porque o conseguiram amordaçar, mas sobretudo o que vale é a causa de Deus manteve-se viva e ativa e bem visível naquele hábito levado pelo carmelita descalço, que foi Frei João da Ascensão. O Frei João da Ascensão é um testemunho cristão. O que é que nós podemos aprender com ele? Sandra, vão ler o meu livro, está bem? Vão-me fazer o favor. Vão ali à livraria da Canção Nova. Sim. E vão ler o meu livro, porque eu acho que é maravilhoso. Não posso fazer... isto é quase um vitupério, mas... era um homem gracioso. Gracioso no sentido de cheio de graça. Santo. Era santo. E ele morre com fama de santidade. As pessoas em Braga chamavam-lhe o santo. Passava, corriam a ele, iam, porque diziam, vem ali o santo. Quando passavam os outros sacerdotes que tinham sido colocados nas igrejas de Braga pelos liberais, as pessoas fechavam as portas e as janelas. Não queriam ver os sacerdotes. Quando passava Frei João da Ascensão, as pessoas diziam, vem aí o santo, chamem,
Venham, tragam o doentinho, tragam esta pessoa, tragam aquela. Venha aí o santo está a passar. Vamos estar com ele, vamos pedir a bênção. Era santo. Santo. Era um santo passando pelo meio do povo. E as pessoas sentiam que naquela noite, naquele breu, naquelas dificuldades tremendas, naquele frio, naquele gelo, passava algo de Deus. E as pessoas então queriam estar com ele. Mas depois ele era sobretudo um homem recolhido, sobretudo um homem de oração. E há outro pormenor que eu acho que este tempo não sabe apreciar, o nosso tempo não sabe apreciar, perdeu essa dimensão. Mas era um homem que gostava de rezar nos cemitérios. Os cemitérios na altura estavam nos claustros conventuais. E dizem os testemunhos, e não são da ordem, porque a ordem já não estava em Braga, são da gente simples, da gente que os via, que ele era um homem de oração intensa ao longo do dia e de caridade, que também já lhe posso falar se me lembrar e não me esquecer, e depois de oração pelos demais, sobretudo por aqueles que partiram. Lembra-se quando falamos do escapulário no outro programa? Sim. Eu espero que ele passe muitas vezes, senão eu volto cá, podemos voltar a falar dele. Mas era sobretudo esta coisa, que os que morrem continuam a precisar de que façamos caridade, e a caridade é esta: rezarmos por eles, oferecermos sacrifícios por eles, oferecermos a Eucaristia por eles, para que quanto antes possam beneficiar do céu, da visão e do abraço de Deus. E isso o Frei João da Ascensão tinha muito presente. É essa dimensão de tudo fazer para conquistar uma alma quanto antes do purgatório para o céu. Tinha isso muito presente e era muito forte na vida dele. E então era essa grande dimensão. E depois havia outra dimensão. Ele vivia a vida a pedir. Sim. Aceitava as esmolas que lhe davam. Recusava muitíssimas esmolas. Não tinha casa. Foram pessoas que se ofereceram para o acolher. Foi recolhido por um cônego da Sé, foi recolhido por um carmelita descalço, que eu digo no livro que é um seu discípulo e o seu biógrafo, na minha maneira de ver, o autor daquela pequena biografia manuscrita que encontramos, e viveu na casa de uma família amiga da ordem, onde acabou por morrer. Viveu 4 ou 5 anos lá. E sabemos que viveu sempre muito bem dessa caridade que as pessoas lhe fizeram. E depois, aquela pobreza envergonhada, escondida, das pessoas que aparentam viverem bem, desafogadamente, e não vivem, ele era protetor e era cuidador da pobreza às claras, que se vê, que nós vemos de facto. Davam-lhe, ele dizia, já tenho para hoje, então dava, partilhava. E sobretudo socorria também aquela pobreza envergonhada, que muitas vezes existem nas nossas sociedades, também hoje. Ele sabia fazer chegar discretamente uma oferta, uma esmola, um amparo, um cuidado para este membro, para aquele membro da família que estava mal. E depois havia um outro cuidado também, que tem também a ver com essa alma de caridade que era um promotor das vocações. Sobretudo vocações femininas, porque as masculinas para os conventos não podia haver, e ele formou muitas mulheres, ou pelo menos teve esse cuidado de formar muitas jovens, preparando-lhes o dote para ingressarem na vida religiosa, e isso supunha também socorrê-las com as suas esmolas, com as suas ajudas, batendo à caridade das pessoas que ele sabia que o podiam ajudar, e portanto, sobretudo, era uma grande alma de confiança para ajudar quem precisava. Pensava sobretudo nos outros, muito pouco em si. Pelo que tem falado, também vejo que era uma pessoa muito humilde. Era um homem muito pequenino. Isso, para mim, é um anti-herói. É um anti-herói. Nós se temos 2 metros, gostaríamos de ter 4. E se pudermos pôr-nos em cima de um pedestal de 1 quilómetro, ficamos nós num pedestal lá acima a reinar sobre o mundo. E Frei João da Ascensão, de facto, era um homem discreto, muito humilde, muito pequenino e muito confortável em ser pequenino. Repara, o Evangelho ensina-nos esta coisa bonita, que é sede sal da terra. E o sal nunca o pomos às mãos cheias na comida. Tem que estar lá presente, mas discreto. Se
se a nossa comida não tem sal, é porque temos falta de saúde, não é? É. E aqui estão os nossos programas de saúde. Sim, sim. Se a nossa comida não tem sal, é por falta de saúde. Se tem sal a mais, é mau. Sim. E Frei João da Ascensão tinha este bom tom de saber pôr a pitada de sal. E então era humilde, sabia estar sem forçar. Ele vivia aquilo que diz o Evangelho, é preciso que ele cresça e que eu diminua. E que eu diminua. Ele era um homem, de facto, para que através dele se reconhecesse a presença de Deus e a presença de Jesus. E de facto, ele morre tão discreto como discreto viveu e, sobretudo, e que é isso que são os santos, não são outra coisa. Quer dizer, os santos são para apontarem para Jesus, Sim. para apontarem para Deus, para levarem para o céu. Não pode ser de outra maneira. Se nós nos engrandecemos para nós e apontamos para nós, está tudo perdido, não é? É verdade. Nós portugueses estamos aqui a preparar já para a JMJ de 2023. O que é que este jovem, porque era um jovem, pode acrescentar na vida dos jovens para esta JMJ? Olha, acima de tudo, eu fui a várias jornadas mundiais da juventude e animo os jovens portugueses a irem às jornadas mundiais de juventude. São uma grande festa, não haja dúvida. Sempre me senti bem nas várias a que fui. Mas são uma grande festa da fé. Sim. A fé não tem que ser triste. Claro, tem que ser alegre. Tem que ser alegre. Um santo triste é um triste santo. É verdade. Um santo triste é um triste santo. E, portanto, nós não temos que ser tristes. É verdade. Temos que ser homens e mulheres alegres. Sim. Homens e mulheres que estão bem consigo e muito mais porque temos Deus connosco. É verdade. Mesmo com a cruz às costas, temos-lo connosco. E, portanto, este homem que vimos também já ao longo da nossa conversa que passou momentos terríveis, terrivelmente dolorosos, as suas dúvidas, os seus questionamentos que ele passou por querer ser fiel ao Senhor. Onde é que estava a fidelidade? Quando é que ele atingia a fidelidade? Quais eram as práticas que ele deveria cumprir? Era esse o seu quê? O seu questionamento? Eu acho que ele nos pode ensinar. Para já eu digo aos jovens, vão às Jornadas Mundiais da Juventude. Ponto 1. Vão. E sobretudo preparem-se. Eu acho que eu não posso pronunciar muito, mas eu acho que nós devíamos... O antes é como a raposinha e o príncipezinho, não é? Sim. Quer dizer, quando há o encontro, o tempo para preparar o encontro também é um tempo quente, em que o coração salta, não é? É verdade. Espera, nós estamos aqui à espera de receber esta gente toda. E, portanto, eu acho que temos que nos preparar, levar este tempo da espera das jornadas é importante, como preparação de catequese, de aprofundar, de sermos amigos entre nós, de descobrirmos a amizade com Jesus. Espetacular, ótimo. Deveríamos estar ainda mais com mais força nisto. E depois, esta confiança do venerável Frei João da Ascensão, esta confiança em Deus, esta confiança que Deus está connosco. E quando Deus está connosco, as tribulações que ele passou, as terríveis perseguições, os incómodos que passou, e ele sempre confiando em Deus, sempre confiando na providência. Deus vem, Deus cuida, Deus salva. Não há quem não sofra. Não há quem não tenha dificuldades. Não há quem não tenha cascas de banana pela vida fora. Não há. Estão todos os dias a tirar-nos para a frente dos pés. Agora, trabalhar, atenção, cuidado, esforço e confiança em Deus. Eu acho que São João da Ascensão, Neiva, o venerável, nos alerta para isto. Confiança em Deus. Confiança em Deus. E ele viveu numa das horas mais negras da história de Portugal e da história da fé de Portugal, que foi terrível. E ele, apesar de ser tão pequenino, tão humilde, disse: sou de Deus, Deus cuida de mim e Deus cuidou dele. Obrigada, Frei João, pela sua presença aqui no nosso programa. Olha, e obrigado pelo pequeno almoço, que foi ótimo. Eu venho outra vez cá só para provar o pequeno almoço que me serviram. Está convidado. E assim que está aí em casa, estamos num tempo difícil, num tempo de pandemia. Faça como o Frei João. Sou de Deus e Deus cuidará de tudo. Até ao próximo programa, se Deus quiser.
Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.